E aí, galerinha, tudo certo? Bom, a gente vai começar o estudo das células e do tecido do nosso corpo. Tá? Eu vou fazer um apanhado geral aqui, depois vocês vão pegar o livro de vocês, vai estar tudo escrito lá e vocês vão conseguir estudar de forma mais precisa. Nosso corpo, então, pessoal, a gente vai ver que ele é formado por alguns tipos de célula, tá? E o ramo da ciência que estuda isso chama de histologia. E como a gente já viu, as células formam os tecidos, tá? Nós temos três principais grupos de tecidos: os epiteliais, os conjuntivos e os musculares, tá? Vamos ver aqui, ó. São os três principais tecidos animais. Vamos falar de animais. Nós temos os tecidos epiteliais. Qual é a característica dele? Eles têm a cobrir superfícies e proteger órgãos. Não só superfície externa, como também de órgãos internos. É o maior tecido do nosso corpo. Nós temos algumas células que são glanulares. Elas têm a função de produzir excreção. Tá? Nós temos algumas células que são conjuntivas, que são um grande número delas. Qual que é a função delas? Formar ossos, tá? E função de sustentação e preenchimento. A gente vai ver isso com calma. Agora, células sanguíneas, carregar substâncias. As células também resíduos e função de proteção. Nós temos as células musculares, esses três tipos de células musculares aqui que a gente vai estudar. Nós temos a célula óssea, é um tipo de célula conjuntiva, tá? Nós temos as células nervosas, também chamadas de neurônios, que têm a função de transmitir e receber mensagens através de impulsos elétricos e também coordenar as atividades do nosso corpo. São elas que coordenam tudo no nosso corpo, tá bom? Então, essas células formam os tecidos. Agora, vamos estudar os três tipos básicos de tecidos. Tecidos. Nós temos o tecido epitelial. Qual é a função do tecido epitelial? Cobrir superfícies. Aqui eu estou representando essa figura, a pele, mas não é só a pele não, tá? Quais as características da célula do tecido epitelial? Ele não tem um líquido, uma substância intercelular, e as células são agrupadas sem deixar espaço entre elas. Então as células estão bem juntinhas umas das outras sem sobrar espaço entre elas. Tá bom? São formando em várias camadas. Por exemplo, a nossa pele tem 3 camadas. A derme, epiderme e hipoderme. São 3 camadas, tá bom? Eles revestem diversas partes do nosso corpo, não só externa como interna. Nossa pele, sem dúvida, a pele externa, mas também contra alguns órgãos, como a boca, o estômago, esse tecido vai recobrir, tá bom? Algumas delas formam também alguns tecidos, como o fígado e o pâncreas, que produzem secreções que a gente vai estudar lá no futuro, tá? Agora o próximo tecido, conjuntivo, tá? Aqui embaixo. O tecido conjuntivo forma vários outros tipos de tecido. É o tecido mais abundante do nosso corpo, tá? Qual que é a característica dele? Esse tipo de tecido possui grande quantidade de substância intercelular, tá? O tecido epitelial não tem nenhuma substância intercelular. Tecido conjuntivo tem bastante substância intercelular e as células estão bem afastadas umas das outras, tá? E esse tipo de tecido que dá a capacidade, ele se liga aos nossos órgãos e liga um órgão no outro. E assim também liga os nossos ossos aos nossos órgãos, tá? Principal característica dele, preenchimento, tá bom? Existem vários tipos de tecido conjuntivo. Entre eles, vamos citar aqui ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, também tem o adiposo e o hematopoético. Beleza? Para mim é difícil, né? Mas a gente vai ver que não tem nada de complicado. O primeiro deles, tecido cartilaginoso. Tá? Esse tecido ele apresenta uma consistência firme, tá? Atuando nos tecidos como sustentação do nosso corpo. Ele apresenta uma firmeza, que ele não é extremamente rígido. Tá? Qual que é a função dele além de dar suporte? Ele tem a função de dar suporte, mas a função dele também
a cartilagem ela está muito presente nas articulações, na união de dois ossos. E a função dele serve como amortecer o impacto entre esses dois ossos. Então, quando o nosso corpo se movimenta, por exemplo, o meu dedo se movimentando aqui, na extremidade de cada ossinho do dedo tem cartilagem, tecido cartilaginoso, que é para evitar esse choque entre os ossos. Se você tiver esse desgaste de cartilagem, o choque entre esses dois ossos vai provocar dor, tá? O pessoal de idade às vezes tem essa dificuldade, tá bom? Então eles têm a função de evitar o choque mecânico entre esses dois ossos. Algumas partes do nosso corpo são formadas por tecido cartilaginoso, como o nariz, orelha, a traqueia e os brônquios, que a gente vai estudar para frente. Beleza, galera? Próximo tecido ósseo, o tecido mais rígido do nosso corpo. Qual que é a principal função? Um exemplo, nossos ossos do dente e os demais são formados por tecido ósseo. Tá? Ela é basicamente constituído por fibras de colágeno e sais inorgânicos, como carbonatos e fosfatos. Vamos ficar nisso aí, tá? Por mais que ele é rígido, pessoal, ele é atravessado por vasos sanguíneos e neurofibras também. Ele é rígido, tá? Função de sustentação, mas ele é atravessado por vasos sanguíneos e neurofibras, tá? Ele que dá a nossa sustentação. Próximo tecido, sanguíneo. Esse tecido é formado por 3 tipos de célula, tá? Os glóbulos vermelhos, que fazem o transporte de oxigênio, né? Que dão aquela coloração vermelha para o sangue. Os glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos. Função deles é de defender o organismo contra bactérias e outros invasores, como o coronavírus que a gente está falando tanto, tá? Quem faz essa proteção é os leucócitos ou glóbulos brancos. E também as plaquetas, que tem a função de coagulação do sangue, tá? Quando a gente se corta, por exemplo, quem faz a coagulação do sangue são algumas células chamadas plaquetas. E o último deles, que não está aqui na minha figurinha, mas é o tecido, os outros dois, né? É o tecido hematopoético, que tem a função de produção de células do sangue. É um tecido que ele está principalmente no fêmur, nosso osso da coxa. Ele que faz a produção das células do sangue. Já ouviram falar, pessoal, de transporte de medula? É o transporte desse tecido de uma pessoa para outra quando a pessoa tem uma doença, alguma coisa. E o último tecido epitelial é o tecido adiposo. Esse tecido tem a função de armazenar células que conseguem armazenar gordura. Tecido adiposo. Beleza, galera? Guardaram? Então, tecido epitelial tem um monte de tipo, tá? Próximo tipo de tecido, muscular. Tecido muscular tem 3 tipos de tecido. Vamos começar por esse aqui que é o mais simples, tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular ele é formado por um feixe de milhões e milhões de fibrinhas, tá? Que estão representadas aqui. Qual que é a característica do tecido muscular cardíaco? Ele tem contração rápida e involuntária, forma principalmente o nosso miocárdio do coração. Tá? Elas que se organizam formando o músculo do coração. Elas que dão a capacidade do coração bater. Próximo tecido muscular não estriado. Qual que é a característica? As fibras são fusiformes, pode ver, não tem um formato bem definido. Tá? Elas têm um núcleo alongado, o núcleo não é redondinho como das outras tecidas, tá bom? Ele tem como característica contração lenta e involuntária. Forma, por exemplo, aqui o tecido do nosso estômago, tá? Contração lenta e involuntária. Organiza também alguns músculos ao redor, eletores da nossa pele, musculatura do tubo digestório, não só do estômago, como do esôfago, que é esse canal que liga a nossa boca ao estômago, tá? E intestino, bexiga, útero também é formado por esse tipo de músculo, além dos nossos vasos sanguíneos. E o terceiro tipo, esse daqui, que é o tecido muscular estriado esquelético. Ele que compõe, por exemplo, o bíceps e o tríceps aqui do nosso braço, tá? Característica dele, tá?
eles são formados por fibras cilíndricas, pode ver que as fibras são bem cilíndricas, o núcleo não está necessariamente no meio, cada fibra tem muitos núcleos diferentes dos demais que eram só. Aqui cada fibra tem muitos núcleos, tá? Eles têm contração rápida e voluntária. Então, muscular cardíaco e tecido muscular não estriado, contração involuntária. Aqui ele já é contração voluntária. Você tem que mandar esse músculo funcionar, tá? Como é o músculo do nosso braço. Tá bom, pessoal? Guardaram os 3 tipos. Para terminar, neurônios. Neurônios formam o tecido nervoso. É esse tipo de célula aqui, que é um tecido de célula, é uma célula bem diferente das demais. Ela é formada por 4 partes principais. O corpo celular aqui no meio, tá? Que é formado por um núcleo celular. Em volta do corpo celular nós temos os dendritos, tá? Que captam os impulsos elétricos. Essa região aqui é chamada de axônio. E aqui no final, os axônios são formados por essa bainha de mielina. E aqui no final nós temos as ramificações dos axônios. O que acontece, pessoal? Esse tipo de célula, ela tem a função de... Elas têm a função de transmissão dos impulsos elétricos do nosso corpo, tá? E transformação, ou seja, a transmissão de informação. É eles que fazem que os neurônios ficam conectados uns aos outros. Um neurônio fica pertinho do outro. Ou seja, os dendritos de um neurônio encostam nas ramificações dos axônios do neurônio do lado. E aí você tem a transmissão das informações. Eles não ficam encostados. Quem faz a transmissão de informações são substâncias chamadas neurotransmissores, que eles fazem a conexão entre um neurônio e outro. Eles não ficam encostadinhos, eles ficam próximos uns dos outros e os neurotransmissores ficam no meio, tá? E aí eles fazem a transmissão de um neurônio e outro, tá? Eles que transmitem as informações. O processo de passagem de informação de um neurônio para outro é chamado sinapse. Beleza, galera? Tudo que eu falei aqui no livro, eu só fiz um apanhado geral. Beleza? Espero que o vídeo tenha servido para vocês. De ajuda para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.